sustentar a veracidade de uma afirmação do Dr. Francisco Bandeira em resposta a uma questão colocada pelo Dr. João Almeida. Sustentar em que termos? Confirmar a resposta que o Dr. Bandeira, na resposta que deu ao deputado João Almeida, invocou uma resposta que me terá dado a mim. E eu queria sustentar, reproduzindo integralmente a resposta que me deu. Então, se faz favor, Sr. Deputado. O Dr. João Almeida não está aqui. Eu farei então isso no fim, se não se importa. Muito bem. Então, se faz favor de colocar as suas questões. Muito obrigado. Eu queria voltar um pouco ao tema inicial desta conversa, que foi objeto de uma inquirição por parte do deputado João Semedo, que tem a ver com o problema da atribuição de valor às ações do papel SLN. Já se percebeu qual foi o enquadramento e a justificação daquele caso em concreto. Eu queria perceber uma outra coisa, Sr. É se, no âmbito dos processos todos que houve relativamente a esta matéria, se o BPN, em situações normais, qual foi o comportamento do BPN em situações normais, isto é, não objeto de decisão de tribunal, nem objeto de uma decisão prévia próxima. Bem, essa resposta era importante para clarificar definitivamente o problema. Isto é, só houve aceitação de valores superiores, ou de um valor, quando houve uma decisão do tribunal ou quando havia uma decisão da administração precedente que justificava ou podia justificar em tribunal essa possibilidade. É isso? É, e em dois casos apenas que me ocorram, que é da tal empresa da Maia, que decisão de 2007 reafirmada pela administração Cadilho, presumo que em novembro de 2008, imediatamente antes, portanto, de ter saído, e depois pago em março como acabei de explicar, e um empresário de Braga que tinha os tais dois lotes, um pago porque havia uma carta da administração anterior à minha a dizer que será pago nesta data, um montante X e tal, a confirmar, e outra parte que não tendo isso, nós recusámos a pagar e, portanto, que o Tribunal veio a condenar o BPN a fazê-lo e, portanto, e que nós recorremos. Só isso. Muito obrigado, Dr. Francisco Bandeira. Eu queria invocar uma afirmação sua na audição de junho. Uma prioridade do BPN tinha sido, ou era, tentar resolver o problema das contas correntes calcinadas, procurando reestruturar os créditos com a finalidade de obter e reforçar garantias. Isto sucedia, sobretudo, no crédito SLN. Eu queria falar-lhe dos fundos de investimento imobiliário. E queria recordar-lhe, a propósito de contas correntes calcionadas, o Fundo Especial de Investimento Fechado Homeland, pertencendo, como se sabe, ao Dr. Pedro Duarte Lima, ao antigo deputado Vítor Raposo e aos fundos de pensões do BPN. A conta calcionada era de 60 milhões, concedida pela administração Oliveira Costa, com 60 milhões de euros. Estou atualizado em 45. Lá vamos. Com garantias das próprias unidades de participação. Isto eram garantias reais, doutor? Dr. Francisco Bandeira. Muito obrigado. Eu também tinha essa ideia que não eram garantias reais. Vamos lá ver. Agora vamos transportar isto para março de 2009. Esta conta calcionada é reduzida para 41,590 milhões. E poucos dias depois sucede um acontecimento que acontece vulgarmente, que é o débito de juros e de imposto de selo. Cerca de 680 mil euros. Naturalmente, a conta calcionada já não respondia à possibilidade de integrar este crédito a descoberto. Esta responsabilidade a descoberto. Assim é que é. E perante isto, havia duas possibilidades. Uma, a possibilidade normal, regular, que era a de aumentar o capital social dos fundos. Foi o que foi proposto. O que foi decidido foi, não, isso é um processo muito moroso,
vamos voltar a aumentar o valor da conta calcionada para integrar o descoberto bancário e foi aumentado para 43 milhões de euros. Sr. Doutor, acha que este foi um procedimento regular? Doutor, a hipoteca foi constituída, se foi constituída mais tarde. As garantias existentes eram rigorosamente as mesmas do tempo do Oliveira Costa. A hipoteca, eu não sei quando é que foi constituída. Pois, mas acho que foi constituída. Acho que foi. Mas, não sei. Mas... Foi em 2010. Novo. Doutor, é tão credível e tão real a hipoteca que estava pendente e eventualmente concretizável, e só foi concretizável se foi 2010 ou 2011, que o fundo foi liquidado. Já foi liquidado o fundo? E quando? Portanto, 2011 ou qualquer coisa do género. Aliás, devia sabê-lo. Ou pelo menos foi pedida a sua liquidação em finais... Não, já não estava lá. Finais de 2011. Já não estava lá. Agora, a verdade é que eu queria saber qual é o procedimento regular em situações deste género. E qual é o procedimento irregular. E se este procedimento de aumentar as contas calcionadas sem garantias reais, se é um procedimento regular, Sr. Doutor. Eu não queria chamar regular ou irregular, habitual ou inabitual, ou não habitual. Regular é uma decisão de crédito, quem a toma entenderá pela razão que a tomou. Eu acho, quer dizer, aqui tem um falhanço de início do ponto de vista técnico, do meu ponto de vista, esta operação, porque ao admitir-se uma hipoteca futura, devia-se ter logo tido a preocupação de uma procuração irrevogável para a sua constituição. Isto é, fazer com que a constituição daquela hipoteca não dependesse do cliente, mas dependesse do banco. Tal não foi feito, ao que parece. Logo, é inabitual, logo é inabitual ou pouco regular, pelo menos. Mas isso... Posso? Doutor, eu não falei do caso concreto, estava a responder-lhe à sua pergunta. Só que no caso concreto que temos sob análise, a verdade é que não existia nenhuma garantia real, nem nenhuma hipoteca real constituída no momento, nem nenhuma livrança. Não existia nada disso, nada. E as duas soluções, a proposta pelos serviços é normal, é aumentar o capital social do fundo, mas não se sabia se os participantes tinham capacidade financeira, e, portanto, se não tivessem, o caminho era o da liquidação do fundo. Outra foi a decidida pelo Dr. Rui Pedras, que foi voltar a abrigar, através do aumento da conta corrente calcionada, o descoberto bancário. E esta é que é, sem livrança, sem garantias reais, salvo melhor opinião, um procedimento pouco regular, para não dizer outra coisa. E o doutor, que é altamente experiente e qualificado nesta matéria, deve sabê-lo, sabe com certeza. Doutor, eu queria só ter uma noção precisa se o senhor teve ou não teve conhecimento deste processo em caso no concreto. Doutor, registro que essa sua explicação última começa com uma adversativa que é forçando o entendimento. E este forçar o entendimento para mim... Forçar o meu entendimento, que é o seu também, no fundo. Eu só queria confirmar uma coisa que é, para mim, importante. É, sem prejuízo do mecanismo de deliberação interna, se o senhor não terá tomado conhecimento mais tarde, por volta de junho, julho de 2009, através de uma informação lateral que lhe foi dirigida, da decisão de voltar a aumentar o valor da conta calcionada para integrar o descoberto bancário. Mas admito que sim, mas não sou capaz de confirmar. Muito bem, doutor. Eu queria, relativamente às suas declarações de junho de 2012, dizer ou recordar aquilo que já deve saber também, que apesar daquilo que disse sobre o Dr. Armando Pinto e o Dr. Gabriel Rotes, afinal, houve uma condenação por parte do Banco de Portugal que não é pequena para a administração, que não é pequena, de inibição de exercício de cargos bancários e de uma multa muito substancial atribuída aos outros. Portanto, às vezes as pessoas enganam-se, doutor.
E já agora gostava de ouvir voltar a falar do processo do Dr. Jorge Pessoa. Dr. Jorge Pessoa, o senhor disse aqui em 12 de junho que desconhecia tudo isto. É verdade? Deputado Honório Novo. Então tenho que combinar mesmo uma conversa de amigos com o Dr. Jorge Pessoa para ser informado, ainda que em 2012, da existência desse processo, que, aliás, eu também na altura o confirmei, porque faz parte do espólio desta Comissão, uma informação da CMVM a dizer exatamente isso. Quero acreditar... Para mim, nem é querer acreditar. Tenho a certeza que ele ainda não sabe, por essa razão. Mas o senhor há pouco diz assim, mas às vezes não enganamos-nos. Eu deixo-me que lhe diga, às vezes somos enganados. E eu, da minha parte, deixo-o na dúvida. Doutor, vamos passar... Não tenho dúvida daquilo que eu estou a dizer. Não, na dúvida, sobre essa sua auto-interrogação, digamos assim. Às vezes somos enganados, enfim. Não, quer dizer, pronto, somos enganados. Doutor, queria-lhe falar no projeto César. Doutor, tem ideia qual era a exposição global do BPN em 2008 e qual é a exposição do BPN quando saiu do seu cargo relativamente ao conjunto de offshores sob litígio, chamemos assim? Dr. Francisco Bandeira. Eu tenho a ideia que o valor global da exposição rondava os 1 bi. O valor global da exposição ao grupo SLN, se a memória não me atraiçoa... Não é o grupo SLN. Qual é o valor da exposição que está implicado no conjunto das offshore? Das offshores não tenho de memória isso... Sr. Deputado, isso... 700... Não sou capaz de... Doutor, eu vou-lhe dar dois números. O valor da exposição envolvida nas offshores que já estão reconhecidas a titularidade é de 520 milhões de euros mais 25 milhões de dólares. O que estava... Perdão? Este era o valor em 2008, quando começou o projeto César. Sabe qual é o valor quando saiu? É esse mais os juros. Ora, eu acho que a gente nos devemos ater aos factos concretos. E hoje, e não apenas hoje, mas há bastante tempo, no final de 2011, pelo menos isso era verdade, há um conjunto vastíssimo de offshores cuja titularidade já não oferece dúvidas a ninguém. A ninguém. Está até, faz parte do relatório e contas do próprio grupo SLN. E, portanto, o ponto é se há ou não há ativos nestas offshores que podiam ter sido acionados. Não estou certo que não haja em algumas algum ativo. Eu dou-lhe 4, doutor. Quatro ativos? Dou-lhe 4 offshores. Não. Os ativos existem.